Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos encerrar o livro primeiro com o capítulo 4. Estamos no item Inteligência e Instinto e vamos estudar as questões 74, 75 e 75A. Vamos encerrar essa parte e aí no filme de amanhã, no vídeo de amanhã, nós vamos entrar no livro segundo. Não deu para ver, né? Aqui, aí, no livro segundo, agora sim. Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos utilizando no nosso estudo, como eu sempre falo aqui, o livro da editora M. Vamos lá então, questão número 74. Pode-se marcar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde termina um e onde começa a outra? Instinto e inteligência, onde vai? Até aqui é instinto, daqui para frente é inteligência. Tem como demarcar isso? Resposta: não. O instinto sempre existe, mas o homem o negligencia. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes de uma forma mais segura do que a razão. O instinto nunca se engana. Claro que nós estamos falando aqui do instinto de conservação, nós estamos falando aqui do instinto, a primeira inteligência que nós recebemos como um atributo que vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Então, quando Deus cria o princípio inteligente, pelo menos é o que se sabe até agora, 2022, quando é criado o princípio inteligente e aliado ao fluido cósmico universal e à matéria propriamente dita, que são as coisas que Deus criou, o princípio inteligente e matéria, básicas, né? Então, se tem os minerais, se tem a matéria mais densa com esse princípio inteligente agregado a outros princípios inteligentes que formam as moléculas, que formam os elementos básicos da tabela periódica, que formam a matéria como a gente conhece. Tá. Em um determinado ponto, que a gente não sabe qual, esse princípio inteligente ele é individualizado. E aí, com o fluido vital, começa a sua jornada pelo reino vegetal. E aí é que começa a se desenvolver o instinto de conservação, a busca pela forma de se fazer, de se gerar energia, de se perpetuar a espécie. Aí, depois de um longo estágio no reino vegetal, esse princípio inteligente individualizado que foi no reino vegetal vai para o reino animal e aí desenvolve uma outra parte desse instinto de conservação, aí mais forte, mais presente, mais fácil de nós entendermos, porque nem todos nós estudamos, por exemplo, a forma de reprodução dos vegetais, do reino vegetal, das plantas, das árvores, enfim, para saber como que isso acontece, qual é a preservação, quais são as fontes de energia que se busca, mas no caso dos animais a gente já tem um pouco mais de noção, até por conta dos animais domésticos a gente entende um pouco desse instinto que cada um carrega. E esse princípio inteligente vai adquirindo esse instinto cada vez mais, essa inteligência em forma de instinto, cada vez mais desenvolvida, até que num determinado momento, que não se sabe qual e nem como, esse princípio inteligente, então, dá origem a mim, espírito, a você, espírito, a nós, espíritos. Tá, a partir daí, o que governa a nossa vida? O instinto. É o instinto que governa, porque a única coisa que nós temos, a inteligência que nós temos para a sobrevivência é esse instinto, não é? E aí, durante muito tempo, notadamente quando habitamos planetas primitivos ainda, a Terra é provas e expiações, é o segundo. O planeta primitivo, que é o primeiro, que a Terra já foi, inclusive, nesse período que a gente habita o planeta primitivo, nós vamos desenvolvendo esse instinto, desenvolvendo cada vez mais esse instinto, buscando a inteligência, e aí começa a surgir a inteligência, e aparentemente o que se tem de informação, repito, em 2022, é que a inteligência começa a surgir a partir do primeiro sentimento de medo. A partir do primeiro sentimento de medo é que começa a se desenvolver mais propriamente dita a inteligência, mas ainda confundindo-se com o instinto o tempo todo, por isso que não dá para a gente separar uma coisa da outra, porque a inteligência primária que Deus nos dá é o instinto. Não é? 75. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Resposta: não.
O instinto sempre existe, mas o homem o negligencia. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, algumas vezes, de uma forma mais segura do que a razão. O instinto nunca se engana. Na questão 74, a gente pode ver aqui, ó, pode-se marcar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde termina um e começa outro? Não, por muitas vezes eles se confundem, mas pode-se muito bem distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Está sempre junto, mas nós, no atual estágio evolutivo que nos encontramos, dá para perceber quando agimos instintivamente e quando agimos com inteligência. Aí vai diminuindo, o instinto vai diminuindo e a inteligência, as faculdades intelectuais vão aumentando? Não. O instinto sempre existe, a gente negligencia ele. O instinto também pode conduzir ao bem, porque é uma inteligência dada por Deus. A gente só tem que ficar atento aos momentos em que eu estou agindo mais por instinto, e aí eu tenho que prestar atenção, e o momento que eu estou agindo com a inteligência, que eu tenho que prestar atenção também para não ver se eu estou tirando vantagem de alguém, se eu não estou levando vantagem sobre alguém, se eu não estou prejudicando alguém utilizando os conhecimentos que eu tenho, a inteligência que eu tenho, para diminuir as pessoas, ao contrário daquilo que se espera de quem tem inteligência mais abundante, que é trazer aquele que tem menos inteligência para o seu grau de evolução, né? 75A. Por que razão nem sempre é um guia infalível o instinto? A resposta: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. E a partir do momento do livre-arbítrio é que nós temos tanto problema para reparar, não é? Porque se nós não tivéssemos livre-arbítrio, não tivéssemos escolha, a gente seria pau-mandado, a gente seria um robozinho de Deus, fazendo exatamente aquilo que ele mandou. No entanto, temos a liberdade de escolha dada por Deus, o livre-arbítrio, que não tem, que assim, um atributo que não nos é retirado em nenhum momento, a não ser pelo próprio Deus, no momento em que ele percebe que nós estaríamos atrapalhando, atravancando o progresso dos mundos e da humanidade, aí ele intervém, nos empurrando para frente, se empurrando entre aspas, evidentemente, mas o instinto, ele vai junto conosco, mesmo com a inteligência, mesmo com o livre-arbítrio. Muitas vezes até atrapalha, mas na maioria das vezes o instinto, pelo aprendizado e o desenvolvimento desse instinto para vivermos em comunidade, ele vai ser um aliado extraordinário. Se baseado no orgulho e no egoísmo, vai ser uma pedra no meu caminho, daquelas pedras pequenininhas que a gente não vê, tropeça e o tombo é gigantesco, né? Aí tem uma consideração de Kardec aqui. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem suas manifestações sempre espontâneas, enquanto as manifestações da inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado, da vontade. A inteligência é algo passível de desenvolvimento e sempre o resultado dela depende do quê? Da minha vontade, ato deliberado da minha vontade. O instinto é algo que eu não percebi e já reagi. O instinto varia em suas manifestações de acordo com as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, ou seja, à vontade e à liberdade. Isso mais propriamente no nosso caso. A gente contém um instinto de conservação, por exemplo, ele vai sempre me jogar numa situação de preservar a minha vida. E utilizando a inteligência, eu cometo o suicídio. Estão percebendo a diferença? Então é por aí. Através do meu livre-arbítrio eu abrevio a vida. Por uma série de razões, sejam elas quais forem, eu acabo abreviando a vida. E o instinto de conservação, ele reluta. Durante esses muitos anos de jornalismo que eu tive, de coberturas de casos policiais, infelizmente a gente acabou vendo muita coisa. Mas o que me chamou sempre a atenção, e eu acabava sempre comentando nos nossos estudos depois no centro, era que nos casos de suicídio, principalmente nos casos de suicídio por enforcamento, era muito comum ver que a pessoa tentou segurar a corda, tentou
o objeto que estava preso no pescoço, a pessoa tentou tirar, né? Pô, mas ela não estava com o intuito deliberado de cometer o suicídio? Estava, mas o instinto de conservação a movimentou naquela situação, né? A movimentou naquela situação quando viu que havia o perigo de morte. Então, o instinto de conservação, ou o instinto mais puro, ele é um aliado, sempre foi um aliado, sempre vai existir, enquanto eu estiver encarnado. Enquanto houver encarnação, o instinto vai estar comigo. Porque o instinto é uma inteligência rudimentar, dada por Deus, desenvolvida desde quando o princípio inteligente se individualizou e passou para mim espírito quando ele, em algum momento que a gente não sabe qual e não sabe como, esse princípio inteligente deu origem a mim espírito, eu trouxe esse instinto. E eu trouxe também, por exemplo, funcionamentos automáticos do corpo, que vem com o instinto de conservação, a forma de desenvolver os órgãos, tudo que é aquilo que a gente chama de automático no nosso organismo, que a gente não precisa pensar para fazer, faz parte do instinto que foi desenvolvido paulatinamente, gradativamente, desde quando o princípio inteligente que deu origem a mim estagiou pelo reino vegetal, estagiou pelo reino animal. É muito bonito no livro Evolução em Dois Mundos, quando a gente vê, por exemplo, a formação do sistema fonador, como se desenvolveu o sistema da fala. É um livro de 1958 que já falava de células-tronco, que já falava de geração de órgãos em laboratório, sabe? É um livro extraordinário que quando a gente lê, a gente fala assim, não, tem que ter tido uma inteligência superior, trazido essas informações mesmo, e é importante que nós conheçamos. É um livro que eu recomendo para vocês. A gente tem feito isso várias vezes aqui, nesses vídeos da Gota de Espiritismo, a indicação de livros para serem lidos. Esse, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, é um livro indispensável para entendermos a evolução e eliminarmos de uma vez por todas a ideia de que Deus criou o homem do barro e soprou em suas narinas a sua alma e fez a Eva da costela do Adão sem soprar-lhe o espírito, o que causou uma dificuldade enorme para as mulheres que perduram até hoje, tantos e tantos milênios depois de ter sido escrita essa ideia da formação dos seres, não é? Então, enfim, é importante que nós estudamos para que abramos a nossa mente, permitamos a parte boa do instinto se manifestar, utilizando a inteligência para controlar aquilo que é de ruim no nosso instinto e evoluirmos gradativamente, mas sempre. Esse que é o ponto. Estacionar não é uma boa opção, nunca. Nessa época aqui de transição planetária, menos ainda, né? Que a Terra está passando de provas e expiações para a regeneração. Bom, amanhã nós vamos entrar no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, e a primeira questão na origem e natureza dos espíritos é: que definição se pode dar dos espíritos? Essa é a questão que a gente vai estudar amanhã. Um beijo para você que fica, eu sou Fábio Pereira, até lá.